Nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que eu nomeio arquivos, pastas, repositórios e tentar mostrar um pouco das minhas referências do porquê que eu penso dessa forma. Então, vamos lá. Eu tenho um projeto de um aluno aqui que está estudando JavaScript. Eu vou dar um zoom aqui para facilitar. E basicamente aqui a gente pode ver que ele anotou algumas aulas e foi criando as pastas, né? Então, esse aula 04, ele colocou um A maiúsculo, um A minúsculo, o resto do minúsculo, né? E 04. Aí a aula 06 foi igual. Na aula 09, ele colocou aqui DOM, tudo maiúsculo, né? E separou com um underline. E no final, em vez de 0 e o número, ele colocou somente 9. Aqui, DOM events, e depois um hífen ao, acho que faltou um A aqui, mas tudo bem, não tem problema, e um 10. E aqui no final ele colocou num.parse. Os arquivos também. Aqui ele colocou ex002.html. Se a gente abrir dentro, a gente tem um concatenation underline cmds.html. Beleza? Aqui a gente tem DOM, underline, idname. Enfim. Por que eu estou lendo, né, o nome dos arquivos, o nome das pastas? Num projeto profissional, algo que é muito importante é a gente ter um padrão. Padrão de tudo. Beleza? Sem padrão, o desenvolvedor ele vai perder tempo tomando suas próprias decisões. Se você chegar num projeto e numa empresa e eles já têm uma documentação de como as coisas devem ser feitas, e numa empresa, geralmente em empresas conceituadas eles vão ter isso, empresas conceituadas ou empresas experientes, tá? Não necessariamente uma empresa famosa é uma empresa boa de se trabalhar como desenvolvedor. Às vezes você vai ter uma experiência muito melhor numa startup, que o produto dela é focado em tecnologia, do que numa empresa que tem um nome grande, né, na sociedade, assim. Então, beleza. Claramente aqui que eu consigo perceber que esse aluno ele foi tentando adaptar a nomenclatura, né, dos arquivos e das pastas para que ficasse mais claro, né? Qual que é o intuito quando eu falo para registrar o estudo? Cada dia que você registra o estudo colocando em arquivos e subindo no seu GitHub, você registra que foi um dia estudado. E por que isso é importante? Eu vou passar aqui no perfil de alguém. Esse cara aqui, ele é o Linus Torvalds. Não sei se eu tô falando do nome dele certo. Mas, cara, basicamente, ele é um dos principais nomes quando a gente fala de Linux. E o Linux, inclusive, para quem não sabe, é open source. O que é isso? Quer dizer que o código do Linux, o código que é usado para você construir o Linux, é aberto. Ou seja, você tem acesso a ele. Então, é justamente esse repositório aqui. Para quem quiser, github.com torvalds/linux, beleza? /torvalds/linux. A gente vê aqui, o último commit foi há 1 hora atrás. Foi um merge do próprio Torvalds, beleza? Aqui não é uma aula de Git, mas o que eu quero mostrar? Como é um código aberto, a gente consegue analisar aqui a estrutura de pastas. E, cara, esse é um repositório, cara. Eu não sei se eu consigo ter facilmente aqui acesso a quando ele foi criado. Eu não sei se eu tenho essa informação fácil aqui. Eu teria que ver o histórico de commits, talvez. Cara, mas acredita em mim, é um repositório bem antigo. O que eu quero dizer com isso? É um repositório bem antigo, que tem mais de 5.000 contribuidores, ou seja, mais de 5.000 pessoas, ou mais de 5.000 perfis do GitHub diferentes, já fizeram um commit aqui. E esse é o código que está por baixo de várias distribuições de sistema operacional que tem a base como Linux, né? E vem desse repositório. Isso aqui é basicamente o kernel do Linux, né? É como se fosse a parte principal do sistema, que roda antes de tudo, assim. Então, o que eu quero analisar? Cara, o que eu penso quando eu crio meus projetos? Que cada pasta, quando eu abrir, antes de abrir a pasta, eu tenho que imaginar o que tem dentro dela. Então, a próprio nome da pasta tem que deixar claro, sem eu abrir, o que eu vou ter dentro dela. E isso você vai achar
em vários livros de conceitos de programação, beleza? A forma como a gente estrutura as pastas, a gente chama na programação, se eu não me engano, beleza? Eu estou aqui podendo cometer um erro, beleza? Mas a gente tem design patterns, beleza? Design patterns é... Aqui, ó. What is design pattern? É uma solução comumente usada para resolver problemas de design de software. Eles são tipo blueprints. Blueprints, se eu não me engano, seria uma planta, né? Quando você tem uma planta de um apartamento, que você pode customizar para resolver um problema recorrente de design no seu código. Então vamos dar uma... Vamos ver se eu consigo achar aqui alguns exemplos. Beleza, aqui ó. A gente tem... Isso tudo aqui são formas de estruturar o seu código, ou basicamente como um código vai se comunicar com o outro. Isso daqui é bem difícil de explicar assim para quem está no começo, beleza? Porque a gente não tem que estruturar. Geralmente quem vai estruturar tanto o repositório que você está trabalhando quanto a arquitetura por trás, né, da comunicação entre os sistemas que você vai estar trabalhando não vai ser você que está começando. Vai ser provavelmente um ou mais desenvolvedores sêniores, beleza? Mas entenda que tem várias formas de você organizar o código e também organizar como ele se comunica. Então a gente tem, por exemplo, aqui o Singleton Pattern, muito famoso, beleza? Que é como se cada... Eu não vou explicar aqui o single pattern porque eu vou ter que abstrair tanto que não vai fazer sentido nenhum. Mas, se você quiser, esse site aqui é ótimo, beleza? Ele ilustra muito bem como quiser. Refactoring.guru. Beleza? Uma outra coisa que você pode achar, por exemplo, é o Clean Architecture. Deixa eu ver se eu escrevi errado. Escrevi certo, beleza. Você mais pra frente, quando estiver mais avançado, geralmente quando você é pleno, sênior, você começa a dar uma olhada nisso aqui. É uma outra forma, aqui bem abstrata, é um conceito de como estruturar as coisas, beleza? Não vou entrar em detalhes, não é o foco da aula, mas entenda que organização do seu código é extremamente importante. Então, desde o começo, que você já está registrando os seus estudos, é algo que você deveria dar atenção. Voltando aqui ao Linux. Qual a arquitetura, qual o design pattern eles estão usando aqui? Não sei. E isso também pouco importa. O que importa é que a decisão que for tomada seja útil e funcional. E precisa ser fácil de manter. Se ela é fácil, se agrada a todos que estão participando e funciona, ela traz mais benefício do que problema, então é uma boa arquitetura, é um bom design, beleza? Ponto. Agora, por trás dessa arquitetura, desse resultado final, tem muito estudo, muito conceito, com certeza. Então, por exemplo, eu quero dar uma olhada aqui, que diferente do código aqui do meu aluno, que tem diversas formas de ser escritos, né? Inclusive, vamos entrar em detalhes aqui, mais tarde, o que meu aluno, sem saber que estava usando, usou aqui na hora de nomear essas coisas. Tem nome para essas coisas, beleza? Tipo, quando a primeira letra é maiúscula, quando tudo é maiúsculo, quando tudo é minúsculo, quando separa por underscore ou underline, né? Quando separa por ponto, quando separa por tracinho, né? Tem nome para isso. E a gente vai chegar lá. Então aqui voltando ao repositório do Linux, por exemplo, eu posso abrir a pasta drivers e ver o que tem dentro. Primeira coisa que eu posso reparar, todas as pastas aqui que são referentes a código, tirando a pasta de licença e a pasta de documentação, todas as pastas são em minúsculo. O que eu posso reparar aqui? Tem uma pasta aqui que é separada por underline, beleza?
Porém, eu dei uma olhada antes de gravar o vídeo, eu vi que tem pastas também em algumas dessas aqui. Ó, separado por underline, underline, underline. Vamos abrir outras. Eu quero achar alguma separada por tracinho. Vamos ver se eu acho aqui. Sound. Aqui, ó. Essa USR tem Dummy Include. Beleza. O que eu consegui concluir aqui, né? No meu entendimento, no meu raso entendimento, olhando rápido. Provavelmente, quando é separado por underline, ele pode ter relação com, por exemplo, uma relação, por exemplo, desse tal de urine com o I/O. E quando tem separado por tracinho, ele pode ter uma relação de, na verdade, nomenclatura. Então, dummy include seria o nome disso daqui. Não é o include do dummy. Beleza? Deixa eu ver se tem outro exemplo que a gente consegue de scripts. Ó, Clang-tools. Dummy tools. Deixa eu ver se abrir aqui aleatoriamente a gente acha outro com underline. Vamos ver. Ó, importante também reparar o nome dos arquivos, né? Ó. ARM SSP per task plugin. GCC Common. GCC Generate Gimp Pass. Não sei, beleza? Geralmente a gente tem um padrão de tipo... Se eu fosse tentar achar um padrão aqui, eu tentaria adivinhar que plugin é do entropy e depois latent. E no caso do GCC Generate Simple e IPA Pass, quer dizer que isso daqui seria tipo uma frase e esse simple IPA é uma palavra, é o IPA do é tipo um tipo desse tal de IPA, né? O tipo simples. Entendeu? Algo desse tipo. Independente de a gente saber qual arquitetura ou qual padrão está sendo utilizado aqui, a gente sabe, eu consigo concluir que dentro de art, que seria uma abreviação para arquitetura, eu vou achar somente coisas de arquitetura. Dentro de drivers, eu vou achar somente coisas de drivers. Dentro de FS, eu vou achar somente coisas de file system. FS é file system, beleza, guys? Dentro de scripts, provavelmente eu vou achar somente scripts. Scripts do quê? Não sei. Dentro de sounds, somente coisas relacionadas a sounds. Dentro de license, somente coisas relacionadas a licença do repositório, licença do software. Dentro de documentation, somente coisas relacionadas à documentação. Então aqui, ó, documentação da pasta ARC, provavelmente. Para cada pasta, aqui ele replicou uma documentação equivalente àquela pasta, olha que legal. Então, Art, ARM, Keystone. Vamos ver se... Aqui eu estou em Documentation, beleza? Vamos ver se dentro de Art eu tenho um ARM. Dentro de ARM eu tenho um Keystone, de repente. Será? Não sei. É um repositório complexo, tá, guys? Mas assim, provavelmente isso daqui, esse Keystone inclui mais de uma coisa. Às vezes é um conceito dentro do Linux aqui. Eu não entendo nada de sistema operacional. Eu quero trazer mais foco aqui ao repositório em si. E, então, beleza. Só pra gente fechar aqui o repositório do Torvalds. Olha isso aqui, guys. Desde 2011. Ele com certeza programa há muito antes do que 2011, beleza? Mas olha que legal. Se a gente clicar aqui em 2011, cara, olha esse registro aqui, cara, de commits. Cada verdinho desse é um commit que ele deu push no repositório dele. 2011, 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Estamos agora no dia 30 de agosto. E ele commitou, fez 12 contribuições. Se a gente clicar aqui,
Ah, ele às vezes às vezes é privado, tá? Mas aqui, ó, no que é público tem aqui. Ó, isso a gente consegue ver a alteração que ele fez. Isso aqui foi 1 hora atrás. Ó, ele adicionou essa linha, tal, 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 adicionou todo esse arquivo, deletou essa linha, colocou pra baixo aqui, né, tal. Enfim, você pode até entender o que ele fez aqui. Eu, obviamente, vou entender que ele removeu X bitmap e colocou XAGB bitmap. Não sei o que significa, mas eu consigo entender a mudança que foi feita, beleza? E consigo ver, é aberto para todo mundo. Enfim, agora vamos pular para a parte de nomenclatura. Vamos analisar aqui. Primeira letra maiúsculo, resto minúsculo. Dentro da programação, nós temos umas convenções. Dependendo da linguagem que você vai usar, ela já traz a própria convenção. Deixo esse artigo aqui para vocês, se vocês quiserem pesquisar. Alura, convenções, nomenclatura. Pesquisar Alura, convenções, nomenclatura, você vai achar esse artigo, beleza? A gente tem alguns: Camel, Pascal, Kebab e Snake. Todos esses a gente termina com case o nome. Então, Camel case, Pascal case, Kebab case, Snake case, beleza? Cada linguagem, o que esse artigo está falando basicamente? Está exemplificando, né? Camel case, até no nome aqui ele já explicou. Camel case é quando começa minúsculo e no meio da palavra tem maiúsculo separando as palavras, né? Então, idade do amigo. Idade minúsculo, do com D maiúsculo, amigo com A maiúsculo. Pascal case é quando a primeira letra de cada palavra é maiúsculo. Então, idade do amigo. Idade com I maiúsculo, D maiúsculo, A maiúsculo. Snake case é quando a gente separa por underscore, beleza? Ou underline, como a gente chama aqui no Brasil. Pode ser tanto minúsculo quanto maiúsculo. E kebab case, tudo minúsculo ou maiúsculo, separado por hífen, beleza? Ou traço, eu acho que isso daqui, não sei se é hífen. Enfim, cada linguagem, ele está mostrando aqui, ó, que cada linguagem já tem um padrão, beleza? Aqui no caso a gente está falando dentro do código, mas tem uma convenção também, dependendo do tipo de linguagem, para você nomear as pastas e os arquivos, beleza? E dependendo da empresa, a própria empresa vai ter uma convenção. Então aqui, só para resumir, tá aqui um exemplo, beleza? E aí, analisando aqui o código do nosso aluno, esse daqui seria qual? Vamos colocar aqui de lado. Opa, isso aqui não. Vou colocar aqui de lado, junto com esse cara aqui. Então, primeira letra maiúscula seria Pascal case. E aqui, tudo maiúsculo com underscore, seria quem? Screaming Snake case, que é uma variação do Snake case, que é tudo minúsculo. Então, eles chamam com Screaming. E esse ponto aqui, geralmente a gente não faz isso, beleza? Geralmente nem arquivo, nem pasta, eu nunca vi separar por ponto. Por quê? Ponto, geralmente a gente usa para extensão de alguma coisa. Então, ponto HTML. Ou quando, por exemplo, isso pode confundir muito, tipo, quando você está usando uma classe, está usando o método de uma classe, como aqui nesse exemplo de código, pessoa.new. Ou um objeto, você está consultando ou usando o atributo de um objeto, beleza? Então, geralmente, basicamente, não faça isso. Use algum desses casos aqui. O que você precisa ter em mente? Precisa ter um padrão. Eu gosto muito do padrão que está sendo usado aqui no Linux, de tudo ser minúsculo, e tentar ser o mais sucinto com o nome das pastas, beleza? Não precisa dar um nome que, tipo, tem 3 palavras no mesmo... 3 palavras para descrever uma pasta. Geralmente, uma palavra serve. Porém, se você for precisar de mais de uma palavra, eu, particularmente, na minha experiência, eu gosto do kebab case. Beleza? Quando que eu uso os outros? No código, geralmente
Em variáveis eu uso o camel case, eu programei JavaScript, então eu vou criar aqui um arquivo. E aqui eu vou colocar o tipo dele como JavaScript. Geralmente eu vou criar aqui const meu nome. Eu crio assim, usando camel case. Quando que eu uso Pascal case? Quando eu vou criar uma classe. Então vamos lá, vou criar um class pessoa. Eu crio assim. Quando que eu uso o snake case? Minúsculo assim, eu geralmente não uso. Eu uso o screaming snake case. Por exemplo, eu tenho uma pessoa. Aqui não se atentem ao código, beleza? Então, eu vou dar um new pessoa. Não, nem preciso fazer isso. Vamos fazer algo mais simples. Deixa eu até voltar aqui. Por exemplo, eu tenho um valor que é usado em vários lugares do meu código. Por exemplo, eu vou fazer um software que precisa ter uma regra onde a idade mínima de todos os usuários para fazer qualquer coisa é 18 anos. Então, eu criaria um const idade underscore mínima igual 18. Beleza? E aí, onde eu fosse usar qualquer código, por exemplo, fazer um if, eu faria if... vamos instanciar aqui... É que eu tô sendo muito chato aqui, mas não preciso disso, beleza? Eu vou criar aqui const pessoa 1 é igual new pessoa. Aí que eu posso fazer? If pessoa 1 ponto idade é maior ou igual 18, eu faria o meu código aqui. Só que, se eu tenho uma constante, eu reutilizaria isso daqui para não ter que ficar definindo. Por exemplo, se daqui a uns anos a idade mínima para fazer aquela ação naquela empresa diminuir para 14, eu teria que pesquisar todo lugar onde está usando essa regra de idade igual 18 e ir lá substituir. Então, se eu tenho aqui uma constante para isso, idade mínima, eu venho aqui, pessoa.idade maior ou igual, idade mínima. E aí, caso eu quisesse mudar todos os ifs, todas as funções que tivesse essa regra de negócio com a idade mínima de 18, era só mudar aqui, 14. Então, eu uso o Screaming Snake Case para isso, beleza? O Kebab Case. Kebab Case eu não uso geralmente dentro do código JavaScript. Onde que eu uso? Eu gosto muito de nomear as minhas classes CSS com o Snake Case. O Kebab Case, desculpa. Uso o Kebab Case para nomear classes CSS e para nomear os meus arquivos, beleza? Então, dando um exemplo aqui, se eu fosse fazer esse concatenation comments, eu renomearia. Primeiro que eu não usaria, uma coisa que eu não gosto de fazer é abreviações, beleza? Ou usa uma palavra simples, ou descreve tudo que precisa descrever. Então, isso aqui está falando de como concatenar, comandos para concatenar, eu faria concatenation traço commands. Palavra completa, beleza? Eu não entendi porque a pasta se chama numparse, então não vou mexer por enquanto. Vamos ver algum outro exemplo aqui. Em vez de don't-focused user, eu faria o quê? Don't-focused user. .html, beleza? Extensão sempre em minúsculo, guys. Então, assim que eu usaria o Kebab Case, beleza? O Screaming Kebab Case eu não costumo usar. Então, eu não costumo usar o Screaming Kebab Case nem o Snake Case normal, beleza? Na minha linguagem. Eu sei que outras linguagens podem usar. Eu, como desenvolvedor JavaScript, eu não uso. Então, continuando aqui, o que eu queria mostrar para vocês? Aqui é um artigo, né, no site FreeCodeCamp, onde ele exemplifica como nomear as classes CSS, né? Então, aqui se você quiser e recomendo, ele fala aqui, não nomeie usando, aqui seria, eu não sei de cabeça, tá, guys? Eu esqueço direto. Isso aqui é pouco importante, decorar esse tipo de coisa. O importante é ter um padrão.
e usar o que é o convencional da linguagem que você está usando e da empresa e do projeto. Então aqui seria o Camel Case. Camel Case, ele fala assim, não use Camel Case para classe CSS, use isso daqui. E de fato, na minha experiência, classe CSS a gente sempre renomeia assim. Quando eu recebo uma pull request usando isso daqui, eu falo para trocar e eu tenho muito argumento do porquê fazer isso. Mais para baixo aqui, ele descreve o BAN, né? Que é uma forma de estruturar o CSS. Quem vai se especializar em front-end, saiba que tem uma forma comumente usada de estruturar as suas classes CSS, beleza? E aqui ele fala, né, que o BAN, que é essa documentação, esse padrão utilizado comumente para estruturar o CSS, ele também usa o kebab case, beleza? E aí para as variantes, que seriam sub-elementos, ele usa o underscore. Basicamente aqui seria um exemplo do kebab case dentro de código, beleza? Tirando isso, eu uso somente para pastas e... Eu tento não usar para pasta, eu tento usar somente uma palavra em minúsculo, sempre minúsculo. E nome de arquivo, eu uso isso daqui. Então, beleza. Sobre nomenclatura de pastas, é isso daqui, beleza, guys? Então, aqui a gente viu algumas formas de... Como que eu falo isso? Convenções de nomenclatura, beleza. A gente viu algumas convenções de nomenclatura. Então, dentro de código, fora de código, a gente pode ter isso daqui. Eu dei um exemplo para vocês de um repositório bem estruturado, onde ele tem separado dentro de cada pasta somente coisas relacionadas àquela pasta. E também ele tem um padrão de manter aqui, né? Se ele tem alguma diferença, provavelmente tem algum motivo. Quando você chegar na empresa, geralmente eles têm uma explicação do porquê. Foram feitas diversas reuniões e decisões antes de você chegar e você, se não tiver uma documentação, você pode conversar com quem já está na empresa e entender o porquê que aquilo foi feito. Sobre nomenclatura de pastas e arquivos, é isso.